Oi, meus amores. Vamos fazer a correção da nossa tarefinha da aula passada, ok? Deu certo aí para todo mundo fazer? Joia, muito bem. Vamos nós, certo? Tem aí. Você iria completar, né? Já tem 9 mais 6 mais... Qual seria o outro número? Já tem o 9 mais 6. Estaria faltando quem? O 5 mais 5 mais 3. E quando eu somasse, daria quanto? 28, certo? Aí vamos para a primeira questão. Na primeira questão, você iria pegar todos esses valores e iria somar. Deu quantos milímetros? 90 milímetros. Muito bem. Na letra C, quando você somou todas essas laterais aí, deu quanto? 104 milímetros, certo? E na letra C, quando você somou, o perímetro dessa figura deu quanto? 80 milímetros. Muito bem. Sabendo que perímetro, para mim calcular o perímetro de uma figura, é só eu somar o seu comprimento, né? A sua lateralidade, o seu contorno. Pego todos os valores do seu contorno e somo, certo? Agora, desenhe um triângulo com o auxílio de uma régua, depois meça em milímetro cada um de seus lados e calcule o perímetro desse triângulo. Aí vai depender de que tamanho você desenhou o seu triângulo, certo? Essa resposta é pessoal, porque você vai desenhar um triângulo, vai medir e vai somar os 3 resultados, certo? Na segunda questão da página 149, cada figura é formada por quadrinhos com lados que medem 1 centímetro de comprimento. Qual é o perímetro de cada uma dessas figuras? Como a tia falou e mostrou na aula passada, você vai contar só o contorno de cada figura, certo? Na letra A, qual foi o perímetro da primeira figura? 12 centímetros. Muito bem. Na letra B, 14 centímetros. E na letra C, 16 centímetros. É só contar a lateral da figurinha, certo? O contorno dela. Na terceira, vocês fizeram, como a tia falou, pegou a linha e mediu ao redor do círculo, depois colocou na régua. Então, aí esse círculo aí deu aproximadamente quanto? 20, 30 ou 40 centímetros? Tanatantã. 20. Terceira questão. Deu aproximadamente 20 centímetros. Aproximado é quando chega mais perto, certo? Então, foi mais aproximado de 20 centímetros, tá ok? A quarta, a tia falou que não era para fazer porque tinha uma divisão e a tia ainda não tinha dado divisão para vocês, não foi? Agora vamos para a página 150, que é até a página 151, né? Nossa atividade. Na página 150, primeira. Gustavo comprou um podômetro, aparelho que conta a quantidade de passos dados em uma caminhada. Após uma caminhada, o aparelho registrou 4.000 passos. Supondo que cada passo corresponde a 50 centímetros, responda. A. Quantos metros Gustavo caminhou? Você iria o que? Fazer uma multiplicação. 4.000 vezes 50. Que daria quanto? 4.000 passos vezes 50. Que daria o quê? 200.000 metros. Mas como nós estamos falando em centímetro, vai dar 2.000 centímetros. Porque aqui o 50 está em centímetro, certo? Quando você multiplicou, deu metro, mas aí você transforma e deu 2.000 passos. 2.000 metros, viu? 2.000 metros, gente. Aqui, a quantos quilômetros essa distância corresponde? 1 quilômetro tem 1.000 metros. Se aqui eu tenho 2.000 metros, eu vou ter quantos quilômetros? Repetindo,
1 quilômetro é 1.000 metros. Se eu tenho aqui 2.000 metros, eu tenho quantos quilômetros? 2 quilômetros. Muito bem. 2 quilômetros. Aqui é a letrinha A e aqui é a letrinha B da primeira questão. Certo? Deixa eu te apagar aqui para não ficar muito misturado. Certo? Ó, agora vamos para a segunda, né? Vamos ligar. A gente vai fazer a lousa, só assim, só simbolicamente. E aqui o giz. Vamos ver para onde a gente vai ligar cada um. Aqui, ó, na lousa tem metro, milímetro, centímetro e milímetro. E embaixo eu vou ter que fazer o casamento. Quanto vale cada um? O primeiro giz tem 20 centímetros. 20 centímetros é a mesma coisa de quê? Hein? De 200 milímetros. Eu vou ligar lá para o último. 2 metros é igual a 200 centímetros. 2 centímetros é quantos milímetros? Ó, 20 milímetros. E 2 quilômetros vai ser quantos metros? 2.000 metros, certo? Na terceira questão, vocês iriam completar com a palavra milímetro, centímetro, metro ou quilômetro. Não é assim? Então, na letra A, o alfinete tem 32 o quê? De comprimento, ele é pequenininho. Milímetro, a gente vai botar só a sigla, tá certo? Mas vocês coloquem aí o nome. B, a cidade em que mora minha prima fica a 40 de distância da minha cidade. Uma cidade para outra. É bem longa o caminho, bem longo. Então, eu vou usar qual medida? Quilômetro. Viu? Você está colocando a sigla, mas vocês aí coloquem o nome, tá bom? A 6. O pé de Fátima tem 23. O quê? Um pezinho da Fátima. 23 centímetros. Certo? A árvore tem 3. 3 o quê? De altura, uma árvore. 3 metros de altura. Certo? A quarta questão. Vocês conseguiram fazer rapidinho? Né? Que são os 7 palitos enfileirados, um do lado do outro. Cada palito tem 5 centímetros. 5 vezes 7 dá quantos centímetros? 35. Como eu tenho que transformar em milímetro, vai dar o quê? 350 milímetros. Porque eu vou multiplicar 35 vezes 10. Viu? 35, mas como eu quero saber em milímetro, aí eu multiplico 35 vezes 10, que eu vou obter esse resultado aqui. Tá joia? Quinta questão. Tem aí o triângulo e tem uma estrela. Mas está informando que todos os lados têm a mesma medida. Se o triângulo aí está mostrando 3, e ele tem 3 partes, vai ser 3 mais 3 mais 3. E eu vou ter quantos centímetros? A quinta questão, a A. 3 mais 3 mais 3 dá quanto? 9. Não é isso? Na B, a estrelinha. Cada ladinho da estrela mede 1. Aqui a estrela ela tem 12 lados. Então, qual vai ser o perímetro dela? 12. Porque você vai contando de ladinho, ladinho, ladinho. Certo? Agora vamos para outra questão. Aquela que você tem que transformar, como a tia falou. Certo? Se tá ou você vai deixar tudo em metro, ou você vai deixar tudo em centímetro, tá joia? Nós temos aí esse desenho aqui. Aí temos aqui essas medidas: 20 metros, 18 metros, 2.800 centímetros e 400 centímetros. Aí para você somar, calcular o perímetro, você precisa transformar esses 2 centímetros em metro ou os metros em centímetro, tá bom? Então, o que é que eu posso fazer? Se aqui é 2.800 centímetros, para me transformar para metro, aqui eu vou ter, se eu transformar para metro, eu vou ter, ó, 28 metros.
Porque cada 100 centímetros é 1 metro. 200 centímetros, 2 metros. 300 centímetros, 3 metros. E assim sucessivamente. Se eu tenho 2.800 centímetros, então eu vou ter 28 metros. Tá certo? E aqui eu tenho 400 centímetros. 100 é 1 metro. 200, 2 metros. 300, 3 metros. 400, 4 metros. Então, essa aqui, a tia vai ter 4 metros. Então, eu transformei todos em metros, certo? Então, agora eu vou o quê? Só somar. 20 mais 18 mais 28 e mais 4. 8 mais 0 é 8. 8 mais 8, 16. 16 com 8. Muito bem. 20. Sobe o 2. 2 mais 2. 4. 4 mais 1. 5. 5 mais 2. 7. Então, eu tenho aqui 770 metros o meu perímetro. Ou, se eu transformar aqui em centímetro, eu tenho que multiplicar isso aqui por 100. Por 7.000 centímetros, certo? 70 metros ou 7.000 centímetros, ok? A C. Os campos de futebol dos estados das etiquetas Sabiá e Canário são regulares. Qual é a medida do contorno desses campos? Aí tem o Sabiá, tem um campo de futebol. Deixa eu te apagar aqui. Vamos ver qual é o formato de um campo de futebol. Tem o formato retangular ou o formato de um quadrado? Tem o formato retangular, certo? Está dizendo que ele tem 108 metros de comprimento e 72 de largura, o do Sabiá. Se é retangular, eu já disse, a gente observa o desenho, se só veio 2 medidas, as outras eu vou repetir, porque tem o mesmo tamanho. Se aqui é 108, aqui também vai ser o quê? 108. Se aqui é 72, aqui também vai ser o quê? 72. Depois que eu coloquei todas as medidas, eu vou fazer o quê? Somar. Muito bem. 108 mais 108 mais 72 mais 72. 8 mais 8, 16. 16 mais 2, 18. 18 mais 2, 20. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. Então, o Sabiá vai ter 40. Não, olha aí o que a tia fez. O 2 vem pra cá, gente. Valha. A tia tá ficando, ó, lelezinha. 2 mais 0 é 2. 2 mais 0 é 2. 2 mais 7, 9. 9 mais 7, 16. Bota o 6 e sobe 1. Agora sim, 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. Então, o Sabiá vai ter o quê? 360 metros. Aqui é o Sabiá. O Sabiá. Agora o Canário. O Canário, ele tem também, ó, um retangular. Ele tem 110 de comprimento e 74 de largura. A tia já explicou e você já sabe que eu vou só repetir aqui, né? E agora vamos o quê? Somar. 140 com 140 com 74 com 74. Vamos ver se agora a tia não pula demais, né? Pulou a dezena e foi lá para a centena logo, não foi? Ó, 4 mais 4, 8, porque o zero vai dar nada, né? 8. 4 mais 4, 8. 8 mais 7, 15. 15 mais 7, 22. Bota o 2, sobe o 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, olha aí. Perímetro do canário, do campo do canário. 4.
428. 448. 8 e 7, 15. 15 com 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 sobe o 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. 428. Certo? Ah, gente, a tia aqui colocou 140. O canário é 110. Vocês nem avisam a tia, hein, gente? Ora, tia, como é que a gente vai avisar a senhora que a senhora não vai escutar, que a senhora está lá do outro lado da telinha, não é isso? Vamos refazer essa conta. É 110, a tia colocou 140. Eu vim olhar agora e percebi. Então, vai ser 110 com 74 e 74. Confiram aí, viu, gente? Para a tia não fazer errado. Então, 4 mais 4, 8. Né? 1 mais 1, 2. 2 mais 7, 9. 9 mais 7, 16. Sobe 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. O canário mede 368. Então, o canário é maior, o campo dele é maior do que o do sabiá, só por 8 centímetros, não é isso? 8 metros. Porque aqui deu 360 metros e aqui 368 metros. Então, só passou 8 metros de diferença, não foi isso? Joia! Agora, nós vamos estudar medidas de superfície. Página 152. Certo, gente? Medidas de superfície, né? É a área de uma figura que a gente pode colocar dentro de uma figura. A área dela é o que está dentro dela, certo? A gente estudou o perímetro é o contorno. Já a área é o que está dentro. Nós temos aí na página 152, ó, área é a medida de uma superfície e pode ser obtida verificando quantas unidades de área cabe dentro dela. Certo? Eu tenho esse desenho aqui. Para mim saber qual é a área, eu quero saber quantos quadrinhos eu vou poder colocar aqui dentro. Quando eu souber quantos quadrinhos eu vou colocar aqui dentro, aí eu vou saber qual vai ser a área desse meu desenho. Então, aqui eu tive, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, qual vai ser a minha área aqui? 9, ou centímetro, ou metro, eu vou colocar centímetro. Tá certo? Então, na página 152, a primeira questão, vocês vão ter que contar qual é a área de cada figura, certo? CV vai ser a página 152, 153. Eu tenho aí na letra A, eu tenho um desenho. Só que a gente não vai fazer o desenho parecido com o que está lá. Vou fazer um pouco diferente. Para me descobrir qual é a área dessa figura, eu vou contar os quadradinhos, que é justamente o que está dentro desse desenho, certo? Área, os quadradinhos que estão dentro, viu? Não esqueçam. A área é os quadradinhos que estão dentro, que cabem dentro da figura, certo? Aqui eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui a minha área vai ser de 5 centímetros. Tá ok? Se eu tivesse esse desenho aqui, ó. Aí você iria calcular a área desse meu desenho. Então, eu vou contar cada quadrinho que tem aqui, porque a área é os quadrinhos que estão dentro da figura, tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui a minha área seria de 10 centímetros. Pode ser 10 metros também, tá certo? A tia está utilizando aqui centímetros. Então, na primeira questão, vocês vão contar quantos quadradinhos tem aqui. E vai colocar. Observe que na letra B, você já tem que contar de 2 em 2. 2 quadrinhos equivale 1, mais 2 quadrinhos, mais outro, mais 2 quadrinhos, mais outros, viu? Já na letrinha C, você vai contar de 3 em 3. Por exemplo, se eu tivesse que contar aqui,
de 2 em 2. Então, aqui, ó, seria 1, 2, 3, 4. Eu teria o quê? 4,5, que era a metade. Sobrou 1. Então, eu teria 4,5 centímetros. Porque aqui eu estava contando de 2 em 2. Se a tia tivesse que contar, a cada 3 eu formaria 1. Certo? A cada 3 eu ia formar 1. Então, aqui, ó, 3 teria 1. Esses outros 3 teria 2. E aqui, 3. Então, aqui eu já teria o quê? 3 centímetros. A minha área seria 3 centímetros. Tá certo? Na segunda questão, tem aí, observe o esquema da fachada da casa do lado e responda as questões. A área da parede verde da fachada da casa corresponde a quantos quadrinhos? Aí você vai contar quantos quadrinhos tem aí. De 1 por 1. Tia, na porta não dá nem para me ver direito os quadrinhos, que tá pintado de marrom escuro. Então, você segue, você mesmo com o lápis, você passa por cima, assim, ó, da linha para você saber, certo? Aí depois, qual é a área da porta, quantos quadrinhos foi usado para fazer a porta, quantos quadrinhos foi usado para fazer a janela. Na C, qual a área da porta e da janela juntas? Se é junta, você vai somar a porta com a janela, soma e dá um resultado só. Se ele foi maior ou menor que a área restante. Na terceira, Regina quer fazer 40 convites de aniversário retangulares, como mostra o desenho ao lado. Ó. Tá aqui o tamanho do convite e ela tem essa folha de papel, ofício. Ou então a cartolina. De quantas folhas ela vai precisar para fazer 40 convites? Em uma folha dá para ela colocar quantos convites? Ó, tá aqui a folha. O convite, ele tá aqui, ó, do lado, né? Ele é desse tamanho aqui do lado. Então, quantos convites será que cabe aqui dentro desse tamanho? Eu acho, ó, que se eu seguir ele aqui, ó, né, tá na metade. E se eu dividir aqui também na metade, vai ficar mais ou menos aqui, vai ficar na largura daqui também. Não é isso? Então, eu fiz o quê? 4 convites. Em uma folha dá para me fazer 4 convites. Ela quer fazer 40 convites. Então, quantas folhas ela vai usar? Aí vocês vão fazer a continha. 4, mais 4, mais 4, mais 4, para saber. Quando chegar em 40, você utilizou quantas folhas? Tá certo? Na quarta, marque com X a resposta certa. Oswaldo está fazendo diversas reformas em seu sítio. Em qual destas situações ele não precisará saber a área que corresponde à parte que será reformada? Se não precisa ele saber qual a área do sítio para ele fazer isso aqui. Vocês vão analisar, porque a área é o que cabe dentro daquele espaço, o que está cabendo dentro do espaço. Não é o contorno. O contorno ao redor eu chamo de perímetro. A área é o que está dentro do espaço, certo? O perímetro é o contorno. Não esqueçam. Na quinta, na malha quadriculada abaixo, desenhe e pinte 3 figuras diferentes. Não pode ter o mesmo modelo, não. Cuja área corresponda a 8 quadrinhos. Você tem que fazer 3 desenhos, utilizando 8 quadrinhos. E os desenhos têm que ser diferentes. Tá certo? Nosso exercício é até essa página, 153. Façam bem direitinho, que na próxima aula a gente vai fazer a correção, tá joia? Tchau, meus amores!